Olá pessoal, boa noite. Estou aqui gravando mais um vídeo para o quadro Amigo Comenta Gravado. E eu já estou pensando aqui em conversar com o Israel para transformar esse quadro no o Rubens Comenta, né? Porque só eu gravo, pessoal. Só eu participo aqui, então vamos participar, vamos gravar porque o quadro é bacana, o quadro é legal. Quero comentar sobre o caso do Thiago Silva e da declaração dele na mídia, chamando os ex-jogadores da seleção brasileira de chatos, só fazem criticar e blá 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 blá. O que talvez o Thiago Silva não consiga entender é que nós brasileiros estávamos acostumados a ver uma seleção brasileira que sabia se impor, impor respeito, impor uma soberania. A gente estava acostumado com uma seleção que jogava bonito, ou se não jogasse bonito, pelo menos jogasse com raça e com amor à camisa. Porque, mesmo a seleção sem grandes nomes, né, como foi em 2007, 2008, a 2010, por ali, não tinha mais os grandes nomes como Ronaldo, Adriano, entre eles. Mesmo com a seleção com poucos nomes famosos, o adversário olhava pra gente e pensava: porra, é o Brasil, fudeu. Eles tinham medo de jogar contra a gente. Eram eles que tremiam as pernas, não a gente. Eram eles que ficavam nervosos, não a gente. A gente fazia eles chorarem, a gente fazia eles tremerem as pernas. Eram eles que choravam quando venciam o Brasil, emocionados porque venceram o Brasil. E não a gente, não a nossa seleção que chorava porque venceu uma partida. Nossa seleção era muito superior a isso. O que talvez Thiago Silva não consiga entender é que a figura de um capitão da seleção brasileira é uma figura forte, é uma figura que passa respeito, que passa confiança, e não uma figura que não tem controle emocional, que cai em prantos, em lágrimas, desesperado porque o Brasil foi para a partida nos pênaltis. Nesse momento é que o capitão tem que chegar lá e falar: porra, aqui é Brasil, a gente não vai chorar não, a gente vai ganhar essa porra. Mas não, o nosso capitão estava chorando, desesperado. Que capitão é esse? Isso não pode ser capitão nem de um time de campeonato de colégio, quanto mais de uma Copa do Mundo. Um zagueiro desse não pode ser convocado. Agora a culpa é do Thiago Silva? Não, a culpa é de quem convocou o Thiago Silva, né? A culpa é de quem colocou ele lá. Ele, o Davi Luiz. Porque, o Thiago Silva é um bom zagueiro? É. Tem qualidade? Tem muita qualidade. O Thiago Silva é um puta zagueiro. Só que falta ele controle emocional. O cara tem que ir para um psicólogo, porque um jogador que vai para a Copa do Mundo tem que estar preparado. Tem que estar totalmente preparado, psicologicamente, tecnicamente e fisicamente. Ele tem que estar todo preparado. Ainda mais o nosso capitão. Então como é que um capitão se comporta daquele jeito na Copa do Mundo? Depois daquele comportamento foi muito óbvio que a gente ia ser humilhado. Eu não esperava um 7-1, não vou exagerar. Mas eu esperava, sei lá, um 3-0, um 3-1, 4-1. Porque é óbvio que quando eles pegassem uma seleção mais preparada, nos quesitos que eu citei, é óbvio que eles iam pegar o Brasil e dar uma surra. Eu só não imaginava que ia ser tão grande, né? Então, é óbvio que a gente ia perder. Então não se pode convocar um jogador com um destempero emocional tão grande. Eu posso citar dois caras que foram para a seleção e os caras olhavam e ficavam tremendo de medo. Um é o nosso atual técnico, né, o Dunga. Vocês podem não gostar dele como técnico, mas ele, quando ele era o capitão da seleção brasileira, meu amigo, os caras olhavam para ele e trancavam. Porque o Dunga sabia impor respeito e confiança para os seus jogadores. O outro é o Lúcio, o zagueiro. O Lúcio pode não ter sido um zagueiro de grande qualidade técnica, mas o cara sabia impor respeito, meu amigo. O cara sabia que estava vestindo a camisa mais poderosa do mundo, antigamente, né? Sabia que aquela camisa era mais poderosa e sabia que ele não podia ficar nervoso quando visse o adversário. Ele tem que fazer o adversário ficar nervoso quando visse ele. Entendeu? Então, o Lúcio sabia fazer isso. O Thiago Silva, ele tem qualidade técnica muito, na minha opinião, bem melhor que a do Lúcio. Sabe sair jogando, sabe tocar. O Lúcio é destrambelhado.
Mas o cara, quando chega perto do Lúcio, fica com medo. Respeita, entendeu? Ver o Thiago Silva começa a rir. A gente pode fazer até um antes e um depois. Antigamente o adversário olhava para a seleção brasileira e pensava: porra, é a seleção brasileira, né? Fudeu. Hoje, os caras olham para a seleção brasileira, os adversários, né? Olha assim e pensa: ah, velho, tu me convocou para jogar contra essa seleção? Sério, contra o Brasil? Pô, põe um sub-18 aí, põe um sub-20. Pô, deixa eu de fora dessa, pô. Os caras jogar contra o Brasil. Tá entendendo? Porque não tem mais respeito. Ele diz que, tipo assim, respeito o Douglas Costa, o Neymar. Pô, respeito ele pela qualidade individual dos caras, mas o coletivo, pô, ninguém mais olha pro Brasil e tem medo. E, tipo, o Thiago Silva acabou com isso naquele chororô destrambelhado dele, destemperado. Porque você pensa o seguinte: como é que eu vou conseguir respeitar? Ele pede respeito. Como é que eu vou conseguir respeitar um cara, um zagueiro, que tirou o respeito, o nosso respeito? Como é que eu vou respeitar um cara que fez o Brasil ser desrespeitado? Fez o Brasil não se saber se impor. Porque, pensa bem, a Alemanha olhou aquele jogo lá, o cara chorando, o Hummels, os demais jogadores, o Klose, chegou e disse: me relaxa aí. Se a gente pega o Brasil, a gente dá uma surra. Olha os moleques ali. Esse aí a gente pega, pô, a gente bota na roda tranquilo. E bota mesmo, porque a nossa seleção tinha até qualidade técnica, mas não dá pra respeitar. Eu não consigo respeitar um zagueiro que faz isso. Eu não consigo respeitar um zagueiro que tira o respeito da seleção. Uma camisa tão pesada, com a nossa tão honrada quanto a nossa, ridicularizada. Nós somos ainda o maior campeão do mundo, mas na visão deles, dos adversários, nós somos a maior comédia do mundo. Então, eu respeito o Thiago Silva como pessoa, mas como jogador, não. Essa é a minha opinião. Eu não respeito o Thiago Silva como jogador. Ponto. Outro ponto, né? O Thiago Silva vem à mídia e fala: eu jogo pela CBF, eu represento a CBF. Porra, Thiago Silva. Porra. Um cara que vai na mídia e diz: eu jogo pela CBF, eu represento a CBF. Porra, meu amigo, eu não vou respeitar você. Como é que um cara vai na mídia e não fala: eu jogo pelo Brasil, eu represento o Brasil? Você tem que ir na mídia, você tem que falar isso. Porque a CBF é só uma confederação. Ela é que organiza a porra toda, vai atrás dos patrocinadores e tudo mais. Mas a representação é a do país. Você vai jogar uma Copa do Mundo, você vai representar o Brasil. Você vai jogar uma Copa América, você vai representar o Brasil. Você vai representar seu povo, você vai representar seu país. Então eu não vou. Eu faço questão do seguinte: todas as vezes que o Thiago Silva for convocado, eu, como amante do futebol brasileiro, eu faço questão de torcer contra. Porque eu ainda tenho um resquício de amor pela seleção brasileira. Mas eu não vou torcer para um cara que não joga por mim, que não me representa. Ele mesmo disse isso. Então, todas as vezes que o Thiago Silva for convocado, eu não vou apoiar. Porque convocar o Thiago Silva é pedir para o amante do futebol brasileiro torcer contra. É pedir. E até para o cara fazer uma crítica. Você vê, o Thiago Silva faz uma crítica dessa na mídia e ele parece estar chorando. Sabe? Ele não parece estar criticando, ele não consegue pedir apoio. Ele reclama chorando. Dá uma chupeta pra ele, pô. Porque ele reclama chorando, ele não sabe nem pedir apoio. Tá entendendo? Então, bem, pessoal, o vídeo ficou longo, não queria ver isso. Eu tenho essa personagem, eu tenho que começar a treinar isso. Eu espero que vocês gostem, essa é a minha opinião, e participem mais, beleza? Abraço.